E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Joel. Estamos aqui para mais uma aula para o sexto ano final. E o assunto da aula de hoje, pessoal, é sobre o funcionamento do corpo humano, certo? Eu espero que vocês possam aproveitar a aula de hoje, certo? Que ela se faça produtiva para o conhecimento de vocês. E eu espero contar com a colaboração e a atenção de vocês para a ministração dos conteúdos, certo? Vamos lá? Ó, pessoal, e como eu sempre venho falando durante toda a aula, tome cuidado com essa doença, com essa pandemia, certo? Continue sempre a se prevenir, continue usando máscara, continue usando álcool em gel 70%, lave sempre bem as mãos, no mínimo durante 20 segundos, certo? Procure manter o distanciamento, procure manter seus objetos pessoais sempre limpos e desinfectados com álcool, ok? E só saia de casa caso for realmente necessário, pessoal. Fique ligado também nos sintomas, certo? Se você tiver com febre, tiver tendo tosse seca, dor na garganta e até mesmo dificuldade para respirar, pessoal, tome cuidado, procure manter o distanciamento, principalmente nesses casos, certo? Avise seus pais, certo? Vamos tomar todos os cuidados necessários, pessoal, até que chegue a vacina, né? Porque a nossa única saída, de certa forma, eficaz para acabar com essa pandemia seria a vacinação, certo? Então, eu peço a vocês que, enquanto isso não acontece, tome todos os cuidados necessários, né? Porque isso é o que a gente pode fazer até o momento, ok? É tomar os cuidados, é se prevenir, continuar tomando todas as medidas que foram orientadas pela Organização Mundial da Saúde, ok? Que foram as que eu falei anteriormente. E é isso, pessoal. O melhor cuidado é a prevenção. Bom, pessoal, para início de conversa, eu queria definir com vocês o que seriam nutrientes, certo? Os nutrientes, eles são basicamente substâncias presentes nos alimentos e que são aproveitadas pelo organismo, ok? Nutriente é tudo aquilo que mantém o corpo vivo, né? Faz ele crescer com saúde e dá energia ao corpo, ok? Tudo isso a gente pode chamar de nutriente, certo? E esses nutrientes, eles são organizados, eles são separados em determinados grupos, que são os nutrientes energéticos, que são os carboidratos e os lipídios, os nutrientes construtores, que são as proteínas, e os nutrientes reguladores, que são as vitaminas e minerais, certo? Eles são essenciais para o funcionamento do corpo e para o crescimento e manutenção de suas estruturas, ok? Tudo isso é uma definição bastante clara de nutriente, ok? Bom, pessoal, como eu havia falado anteriormente, os nutrientes eles provêm essencialmente da alimentação, certo? E eu posso citar aqui uma lista de alimentos que contêm esses nutrientes essenciais, como no caso dos carboidratos. Eles são presentes aonde? Carboidratos, como a gente viu, são nutrientes energéticos, né? Assim como os lipídios. Bom, os carboidratos eles são encontrados nos pães, no arroz, no macarrão e nas batatas, né? É, os lipídios, eles que são as gorduras, né? Os lipídios, pessoal, a gente pode encontrar eles no azeite, no óleo de soja, no abacate e em vários outros exemplos, ok? E as proteínas, que são os nutrientes construtores, como a gente viu anteriormente, as proteínas elas podem ser encontradas em diversos tipos de carne, né? Carne, seja carne de gado, né? Que é a carne vermelha, seja carne de frango, seja em ovos, ok? E até mesmo no feijão, certo? Então a gente vê aqui uma gama de alimentos que estão presentes no nosso cotidiano, que contém esses nutrientes essenciais para o nosso organismo, certo? E também, pessoal, eu posso citar aqui, como no caso das vitaminas, né? Que são nutrientes reguladores, como a gente viu anteriormente, né? As vitaminas, elas estão presentes nas frutas, né? Em vários tipos de frutas, e nas verduras também. Bom, e nunca se esqueça também da importância da água, né? A gente está falando aqui de alimentos em geral, mas para uma boa alimentação, a água também ela é essencial, até por ser rica também em minerais, ok?
E como em tudo a gente tem que manter o equilíbrio, na alimentação também não é diferente, pessoal. A gente tem que procurar manter sempre uma alimentação balanceada, que é aquela alimentação que contém todos os nutrientes necessários em quantidades adequadas, ok? E essa alimentação balanceada, pessoal, ela é alcançada através de um equilíbrio entre determinados alimentos, certo? Na ingestão de determinados alimentos, como por exemplo, o equilíbrio entre os alimentos in natura com os alimentos minimamente processados. Nós temos como exemplos de alimentos in natura, né, as frutas e as hortaliças, chamadas hortaliças, né, que são que são verduras e legumes, ok? Então nós temos que ter essa ingestão, né, do corpo, pelo corpo, de alimentos in natura, que são as frutas em geral, né, que são os legumes, que são as verduras, e ovos também, né? E nós temos que ter uma ingestão também equilibrada de alimentos minimamente processados, né, que são a maioria dos grãos, né, que são processados, como os grãos de arroz, milho, lentilha, né, soja, cereais em geral, certo? Aveia e também carnes, leite, né, farinha, certo? Que são alimentos que foram minimamente processados por uma indústria, ok? Nós temos que manter esse equilíbrio entre alimentos in natura e alimentos minimamente processados, ok? Para atingir essa adequada alimentação balanceada que é tão importante para o nosso organismo, ok? E ainda nessa linha de alimentação balanceada, pessoal, a gente já viu anteriormente o que? Os alimentos in natura, né, que são extremamente importantes, os alimentos minimamente processados também, que são essenciais. E agora nós temos o grupo de alimentos chamado alimentos processados, que esse tipo de alimento, pessoal, eles são alimentos que sofreram algum tipo de alteração, né, de adição de conservantes, de sal, de açúcar, né, e são os enlatados em geral, né, a gente tem a ervilha em conserva, a gente tem o atum enlatado, né, carne de lata também é um exemplo de alimentação de alimento processado, certo? Nós temos as frutas em calda, os queijos, o extrato de tomate, são exemplos de alimentos processados que devem ter o consumo limitado, certo? São alimentos que a gente pode comer, mas de maneira limitada, ok? E nós temos também os chamados alimentos ultraprocessados, que esses alimentos, eles podem e devem ser evitados, certo? Como biscoitos, refrigerantes, sorvetes, salsicha. Esse tipo de alimento, pessoal, eles são a longo prazo alimentos prejudiciais ao organismo. E tudo que é prejudicial ao organismo a gente tem que evitar, ok? Para manter sempre com foco na alimentação balanceada. A gente tem que buscar manter uma alimentação balanceada em tudo, certo? Em todo tipo de alimento que a gente for comer. Evitar os alimentos que não são benéficos a longo prazo e ingerir mais alimentos que são benéficos, que trazem nutrientes essenciais para o nosso organismo, ok? Bom, pessoal, como a gente sabe, existem três tipos de alimentos que foram processados de alguma maneira. O primeiro deles é os alimentos minimamente processados, como a gente já viu. O segundo, os alimentos processados. E o terceiro, os alimentos ultraprocessados, certo? Uma característica comum entre eles três é que eles são alimentos industrializados, certo? Ou seja, eles vêm em embalagens, certo? E essas embalagens, elas evitam, primeiramente, que o alimento entre em contato com o micro-organismo e elas também facilitam o transporte desses alimentos, certo? Bom, uma característica comum entre os alimentos processados e os ultraprocessados, diferentemente dos minimamente processados, é que esses dois últimos contêm conservantes. Ou seja, esses alimentos, eles contêm substâncias que aumentam a validade desse alimento, que evitam com que eles estraguem de maneira mais rápida, ok? Bom, e falando de processo, de nível de processo, nós temos o que? Os alimentos minimamente processados, os processados e os ultraprocessados, né? Como a gente já viu. Bom,
E o alimento que não é processado de nenhuma maneira a gente chama de in natura, né? Como no caso das frutas, você vê aqui na tabela o abacaxi, né? Que o abacaxi, ele fresco, fruta, ele é um alimento in natura, certo? Já ele sendo cortado, sendo adicionado açúcar, ele já se transforma em um alimento processado, como por exemplo a gente pode citar o abacaxi em calda, certo? E esse mesmo alimento, ele sendo cortado, sendo moído, sendo peneirado, sendo adicionado a conservante, sendo colocado em caixinha, ele se transforma em um alimento ultraprocessado, certo? Como por exemplo a gente pode citar o suco de caixinha de abacaxi, ok? Então essa é a diferença entre esses tipos de alimentos, ok? E falando em conservação de alimentos, eu posso citar aqui algumas técnicas de conservação que vão além da industrialização dos alimentos comum, ok? Que a primeira técnica seria a técnica de salga, que é basicamente a adição de sal no alimento. Isso faz com que o alimento seja desidratado e isso dificulta o crescimento de micro-organismos nesse alimento, ok? Uma outra técnica seria a imersão em vinagre, que é basicamente você faz uma mistura de vinagre, água e sal e mergulha o alimento nessa mistura, ok? Isso impede também o crescimento de muitos micro-organismos. E a terceira técnica seria a conservação a frio, que é o que a gente faz na geladeira da nossa casa, né? Porque numa temperatura muito baixa, o que acontece? Os micro-organismos, eles têm dificuldade de reprodução, eles se reproduzem de maneira mais lenta. E isso dá tempo a gente consumir o alimento antes que ele se estrague, ok? Eu vou ler aqui com vocês, pessoal, algumas dicas que são essenciais para cuidar da nossa alimentação, certo? A primeira delas é você tem que dar preferência a alimentos in natura, ok? Ou minimamente processados, evitando aqueles alimentos que são processados, como eu falei, e os ultraprocessados principalmente, ok? Opte sempre por consumo de frutas, verduras, legumes, ovo, carne, certo? Quanto mais variados forem, melhor, ok? Sempre nessa gama de alimentos in natura e alimentos minimamente processados, certo? São os melhores para a sua alimentação balanceada. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados, como eu falei, como biscoitos recheados, refrigerantes, sorvetes. Eu sei que são alimentos gostosos, mas a longo prazo eles podem causar muito mal ao nosso organismo, certo? Então vamos evitar de estar comendo esse tipo de alimento, pessoal. Fique atento à sua higiene, lave sempre bem as mãos, como eu falei lá no início da aula, né? Até mesmo para evitar doenças como a Covid, né? Mais outras doenças também. Guarde os alimentos em locais adequados para sua conservação e mantenha a cozinha sempre limpa, ok? Óleos, gorduras de origem animal, sal e açúcar devem ser usados em pequenas quantidades, né? Porque são alimentos que têm alto nível de gordura, né? Que pode causar alto índice de colesterol, né? Alimentos que têm muito açúcar, né? Que pode causar um desequilíbrio hormonal no seu sangue, né? Isso causar diabetes no futuro, né? Isso é muito prejudicial. Então a gente tem que consumir esse tipo de alimento, óleo, gordura e açúcar de maneira bastante limitada, certo? É só para dar aquele gostinho mesmo no alimento, mas não é para ser consumido de maneira exagerada, ok? É importante comer em ambientes apropriados, né? Sempre ambientes limpos, como eu falei, tranquilos, né? Sem a presença de celulares, né? De aparelhos de televisão ligados, porque isso acaba te distraindo, isso acaba tomando seu convívio com a sua família, né? Porque é essencial que a gente tenha esse convívio na hora da alimentação, certo? E a gente sempre que possível se reúna com familiares, né, com amigos. Agora não está dando por conta da pandemia, né, pessoal, como eu falei anteriormente. Mas quando tudo isso passar, a gente pode praticar esse convívio social de maneira mais intensa, né,
depois que passar tudo isso que a gente está enfrentando, né, com relação à pandemia. Bom, e faça suas refeições em horários semelhantes, todos os dias, e coma devagar, certo? Sempre mastigando bem os alimentos, ok? Para auxiliar na nossa digestão, porque a digestão, lembrando que a digestão ela se inicia na boca, certo? Então, se você mastigar bem, se você passar um bom tempo mastigando, não engolir a comida de uma vez, você vai ter uma boa digestão do alimento, né? Propiciando uma maior efetividade do organismo em absorver nutrientes, certo? E também, reforçando aqui mais uma vez, é indispensável o uso da água para o consumo, certo? Porque não adianta você querer ter uma boa alimentação ignorando a questão do consumo da água, que é uma coisa essencial para o nosso corpo. A gente tem que beber bastante água durante o dia, no mínimo de 6 a 8 copos de água por dia, certo? E outra coisa que é bastante importante, sempre beba água mesmo que não tenha sede, certo? Principalmente antes de ter sede. Por quê? Por quê, pessoal? Porque a sede ela ocorre de maneira um sintoma lento no nosso organismo, né? Ou seja, se o nosso organismo está com sede, se o nosso corpo está com sede, significa que a gente já está com um índice muito baixo de hidratação no nosso corpo. E isso não é bom para o nosso organismo, certo? Então, beba água antes de ter sede, certo? E sempre beba bastante água por dia, ok? E como eu falei anteriormente, a digestão ela se inicia pela boca. Por quê? Porque a digestão ela é a absorção de nutrientes, né, a partir dos alimentos que estão fracionados, que estão reduzidos em pequenas partes, certo? E se você precisa iniciar a digestão através do fracionamento desses alimentos, da transformação desses alimentos em pequenas partes para ser absorvido os nutrientes pelo corpo, logo a gente conclui que a digestão se inicia pela boca, porque é na boca que a gente fraciona. Começa a fracionar esses alimentos em pequenas partes, certo? Então a digestão ela se inicia sim pela boca, ok? Bom, e para onde vai esses nutrientes que são absorvidos pelo organismo? Bom, esses nutrientes eles vão diretamente para o sangue, certo? E do sangue eles são distribuídos para todas as células do corpo, certo? É por isso que é para a gente ter cuidado no consumo de determinados alimentos. Alimentos que contêm muito açúcar, alimentos que contêm muita gordura. Isso é complicado você estar ingerindo esse tipo de alimento, porque vai tudo para o seu sangue. E vai ficar gordura no seu sangue, que é o colesterol, né? Vai ficar açúcar demais no seu sangue, se você consumir muito açúcar, que pode causar um desregulamento, né, dos hormônios que quebram esse açúcar para colocar dentro das células, como por exemplo a insulina, né? Pode haver um desbalanceamento, um desequilíbrio, né, hormonal, e isso pode causar doenças, né, como hipertensão, como diabetes, ok? Então é para a gente ter cuidado no consumo desses alimentos, porque vai tudo para o sangue, pessoal, para ser distribuído para as células, ok? Bom, pessoal, esse aqui é o caminho por onde ocorre toda a absorção de nutrientes do nosso organismo, certo? Que é através do sistema digestório, que é onde ocorre a nossa digestão, certo? E como eu havia falado anteriormente, a boca é o primeiro local onde ocorre o processo de digestão, certo? Então, através da boca vai ocorrer o quê? A absorção, vai ocorrer a captura do alimento, né? Vai ocorrer a perfuração e a fragmentação desse alimento através de trituração, certo? E também através da saliva, né? A hidratação desse alimento que vai ser transformado em bolo alimentar e também a absorção de carboidratos, né? Através de enzimas salivares, ok? E esse bolo alimentar que vai ser gerado, ele vai descer pela nossa faringe, né? Pelo nosso esôfago e vai até o estômago, que é um outro local que vai ocorrer também outros processos de digestão, seja através de bactérias, sejam através do suco gástrico, né, que é um ácido que também vai degradar o alimento, ok? E vai promover uma facilidade de absorção de nutrientes, ok? E esse alimento vai descer mais ainda para os nossos intestinos, né?
seja o nosso intestino delgado, nosso intestino grosso, que é onde vai ocorrer também mais degradação, né, fragmentação e mais absorção de nutrientes, como no caso essencialmente de nutrientes que são mais difíceis de ser capturados, como as proteínas e os lipídios, né? Essa absorção vai ocorrer nos intestinos, ok? E depois de toda essa absorção, esse alimento ele vai se transformar em uma massa inútil, digamos assim, e vai ser expelida pelo nosso organismo, né, através de fezes, ok? Então todo esse processo que ocorre com o alimento é o chamado processo digestório, ok? Que o corpo é onde o corpo absorve grande parte dos nutrientes essenciais para o organismo, certo? E como a gente já sabe, a digestão ela começa pela boca, né, com a mastigação, que é o primeiro processo de fragmentação do alimento, certo? E após ele ser mastigado e misturado com a saliva, ele vai se transformar naquilo que eu falei anteriormente, que é o chamado bolo alimentar, que é por onde ele vai, que é a forma com que esse alimento vai descer através do esôfago, certo? E ao longo do tubo digestório, que é a parte do esôfago, né, esse bolo alimentar ele é empurrado por meio de contrações dos músculos, né, que especificamente o nome dessas contrações de músculos é chamado de movimentos peristálticos, né, que são movimentos involuntários, ok? E esses movimentos vão fazer com que esse bolo alimentar desça da boca, né, do início do esôfago até o estômago, certo? Bom, pessoal, vamos fazer uma análise aqui dos nossos dentes, certo? Como eu falei anteriormente, os dentes eles têm a função de perfurar, né, e triturar os alimentos, certo? Promover a mastigação, promover uma trituração, ok? E os dentes incisivos, que são os dentes frontais, esses da frente, né? Eles são dentes que têm uma função principal de cortar os alimentos, certo? Os caninos, que são esses dois dentes, né? Você tem os 4 dentes frontais e depois dos 4 dentes frontais você tem 2 dentes meio pontudos. Eles são chamados de caninos, certo? Esses dentes eles têm a função de perfurar e de rasgar os alimentos, certo? Também com a função de fazer uma trituração desse alimento, ok? Mais eficaz. E nós temos também os pré-molares e molares que vão atuar de maneira conjunta para promover o processo de trituração, né? Eles que vão mastigar de fato o alimento, ok? São os molares e os pré-molares, certo? Só para resumir aqui, de fato, nós vamos fazer um raio-x da digestão, certo? Como eu havia falado, na boca se inicia o processo de digestão. Então, na boca, os alimentos são triturados através dos dentes e misturados à saliva, né? Isso dá início ao processo de digestão. E através da saliva, né, de enzimas salivares, ocorre a absorção de carboidratos já na boca, certo? Bom, e o alimento ele desce até o esôfago e no esôfago ocorre a passagem, né, de alimentos da boca até o estômago através dos movimentos que a gente viu anteriormente, movimentos, né, de contrações involuntárias, movimentos peristálticos, certo? Bom, no estômago ocorre o que? O bolo alimentar ele recebe o suco gástrico, né, que é aquele ácido que eu falei que vai degradar mais ainda o alimento, certo? Que faz a quebra do alimento e faz a absorção de proteínas ingeridas, ok? Bom, cerca de 80% da digestão ocorre no duodeno, né? O duodeno que é a parte finalzinha do estômago já beirando a entrada do intestino, certo? Que é onde vai ocorrer a absorção, né? A absorção de várias nutrientes, né? Como proteínas, como carboidratos também e o começo da digestão de gorduras, certo? E onde esse alimento vai ser misturado com enzimas, com a bile e com o suco pancreático, certo?
Posteriormente, o alimento ele vai em direção ao intestino delgado, onde é absorvido também alguns outros nutrientes, como no caso os lipídios, certo? E vai em direção até o intestino grosso, que no intestino grosso ocorre o que? É a parte final da digestão, é onde ocorre a absorção final de nutrientes e ocorre também o depósito, o acúmulo de resíduos desses alimentos para ser transformados em fezes e eliminados do organismo, certo? E além dos órgãos por onde passam os alimentos, também existem outras estruturas que são fundamentais para a digestão, que é o caso do fígado, que produz a bile, né? E essa bile participa da digestão de gorduras, certo? A vesícula biliar, que armazena e elimina a bile, e o pâncreas, certo? O pâncreas, além de produzir a insulina, que é um hormônio que controla o nível de glicemia, o nível de açúcar no sangue, ele também produz enzimas, né? Ele produz o suco pancreático, né? Que também vai ajudar no processo de digestão, certo? Bom, pessoal, é porque se faz necessária essa absorção constante de nutrientes pelo nosso organismo. Bom, porque o nosso corpo ele só obtém energia dessa forma, certo? Primeiramente, o nosso corpo ele necessita de energia constantemente e ele vai obter essa energia através de nutrientes, que é obtida através da alimentação, certo? E essa energia ela é utilizada em vários órgãos diariamente, certo? No caso, o nosso encéfalo ele utiliza a energia armazenada no nosso corpo a todo momento, pessoal. Ele não para, ele rege outros órgãos, o funcionamento de outros órgãos. Então, ele utiliza muita energia, principalmente aquela provida de carboidratos, certo? Nosso coração também ele utiliza muita energia porque ele não pode parar, né? Então ele utiliza muita energia diariamente e essa energia é proveniente principalmente dos lipídios, das gorduras, certo? Bom, os músculos eles têm uma função muito importante que é de armazenar energia, certo? Eles guardam estoque de energia para posterior utilização do nosso organismo, ok? Bom, o estômago e os intestinos eles também só no processo de absorção de nutrientes, né, através da digestão, eles até nisso gastam energia também para realizar esses processos. Então eles precisam desse estoque de energia para que possam funcionar diariamente. Ok? Então esses são exemplos de alguns órgãos que utilizam e a forma com que utilizam essa energia provida ao nosso organismo. Ok? Bom, e só para finalizar, eu vou falar aqui para vocês o caminho de transporte por onde os nutrientes são capturados pelas nossas células do nosso corpo, certo? Para serem transformados em energia. Bom, basicamente os nutrientes, junto com o gás oxigênio, eles são capturados, né, pelas células do nosso sangue, que são as hemácias ou glóbulos vermelhos, e eles são transportados pelos nossos vasos sanguíneos até as variadas células do nosso organismo, né, que estão distribuídas, que estão espalhadas no nosso organismo, certo? E o que ocorre? Quando esses nutrientes e o gás oxigênio chegam na presença dessas células, essas células elas absorvem, né, elas mandam para o seu interior esses nutrientes e esse oxigênio, que é o processo que a gente chama de respiração celular, certo? A célula absorve esses nutrientes junto com o oxigênio, né? Ocorre a respiração celular e ela transforma esses nutrientes em energia útil, ok? E elimina, logicamente, os resíduos e esses resíduos eles são transportados de volta para o sangue, né? Que vão ser potencialmente eliminados através da urina, ok? E então, para finalizar, é dessa forma que ocorre o processo que vai desde a alimentação, né, até a geração de energia para o nosso corpo, ok?